Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder e, como faço em todos os programas, ofereço ao meu colega e confrade Antônio Pentório Mendonça um livro que é Tributação Internacional e Direito Interno, analisando as propostas na OCDE do BEPS, de como combater a erosão e a sonegação internacional, e com diversos autores. Né? Coordenação sua. E a introdução do Humberto Ávila. Muito obrigado. São 20 e poucos autores, acho que você vai gostar. Eu agradeço muito, porque seus livros, você sabe que eu tenho, não vou dizer que tenho quase todos, porque você é o maior escritor que eu conheço no Brasil, quer dizer, você publica um livro por semana, mas metade deles eu tenho e alguns deles são fundamentais para a gente entender a parte do direito. Eu agradeço muito. Nico, nós estamos conversando sobre o governo Bolsonaro, as dificuldades que ele pode encontrar. Agora, um dado que sempre preocupa é, primeiro, como o Legislativo vai reagir. E o segundo, até que ponto o Toffoli vai conseguir fazer o que ele prometeu, que o Supremo volte a ser apenas um legislador negativo. Porque o Toffoli, eu gosto muito do ministro Toffoli, mas ele diz o seguinte: na independência e harmonia de poderes, cada poder tem uma determinada função. A função do legislativo é legislar para o futuro. A função do executivo é administrar para o presente. E a função do judiciário é julgar o passado. Não cabe ao judiciário nem tratar do presente nem do futuro, mas examinar o que está sendo discutido, até porque não são nem legisladores, nem executivos, e, por outro lado, é um poder técnico, não é um poder político. Então, eu tenho a impressão que todos esses componentes positivos, tecnologia, gente que entende tecnologia, justiça, gente que entende justiça e combate a corrupção, economia, gente que entende de economia. E nos diversos setores, setor de direitos humanos, apesar da crítica, é uma mulher que acredita numa série de valores, entende? E, inclusive, a minha filha assumiu Secretaria de Família, e que é uma secretaria que, efetivamente, é importante para reagir. Na filosofia, na educação, eu tenho um confrade lá, eu sou da Academia Brasileira de Filosofia, também confrade, é um cidadão que o Miguel Reale tinha uma profunda admiração. A correspondência entre o Miguel Reale e o atual ministro da Educação é muito grande, é muito boa, muito respeito mútuo. Então, quer dizer, o que se verifica mas esses dois poderes, um deles terá que realmente, se o ministro Toffoli conseguir fazer com que o Legislativo volte a ser o Supremo, do Moreira Alves, do Galotti, etc., em que decidem em relação ao direito oposto e não pretendendo fazer um novo direito, entende? E o Legislativo perceber que, a essa altura, tem um ministro da Justiça que pode investigar com muito maior propriedade, maior insistência, e passem a exercer o seu papel e pensar para o futuro, estou convencido, mas são dois componentes que fogem à administração e vai depender da habilidade deles. Como é que você vê isto? Eu tenho medo do judiciário. Tenho medo do judiciário porque eu tenho todo o respeito do mundo pelos 11 ministros. Individualmente, eu os reputo altamente qualificados para serem ministros. Mas, como conjunto, como equipe, como colegiado, esse Supremo não está dando liga. E você começa a ver um ministro querer ser mais ministro do que o outro ministro. E aí não dá certo, Ives. Não dá certo porque confundem o que você colocou muito bem, a função de julgar com a função de querer fazer o futuro do Brasil. Mas quem é que diz que o Brasil quer o futuro como eles imaginam que esse futuro deve ser? Eles não são eleitos, eles não representam a população. Aliás, muito bom que não sejam eleitos, nem representem a população, eles têm que representar a aplicação da lei.
E aí eles perderam um pouco a noção do que pode e do que não pode. E o Supremo está atrapalhando o Brasil de forma muito mais contundente do que o Legislativo. Sabe o que é interessante? Eu tenho escrito sobre isso, tenho falado sobre isso, dado palestras sobre isso, e com os próprios ministros. E é interessante como, com todo o respeito idêntico ao seu, a cada um dos ministros do Supremo, até porque eu tenho livros escritos com 9 dos 11 ministros, o grande elemento de instabilidade e de insegurança jurídica no Brasil hoje passou a ser o Supremo Tribunal Federal. Com certeza. Porque essa visão de que nos vácuos legislativos cabe ao Supremo legislar, isto é, porque a população espera isso, é que não há omissão legislativa. O legislativo age de acordo com a vontade popular. Se num determinado momento o povo não quer aquilo, eles não vão legislar contra a vontade popular. Claro. Entende? Então, o que ocorre? Essa violação afeta o próprio Supremo Tribunal Federal e a Constituição. Por exemplo, o artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, declara nas ações de inconstitucionalidade por omissão. O que é omissão? O Legislativo deve fazer a lei e não faz. Então, uma inconstitucionalidade por omissão, o Supremo declara a omissão do Legislativo. A Constituição pede para os senhores fazerem a lei e os senhores no Congresso não fizeram a lei. O que faz o Supremo, pelo 103, parágrafo 2º? Comunica o Legislativo para que faça a lei. Claro. Mas não faz a lei no lugar do Legislativo. É o que está na Constituição, 103, parágrafo 2º. Agora, o que eles fazem? Mesmo em matéria em que o Legislativo não é obrigado a legislar, porque na inconstitucionalidade por omissão, a Constituição obriga a legislar. Eles não podem nesse. Claro. Agora, se eles não podem, quando a Constituição obriga, como é que eles vão se admitir naquilo que a Constituição não obriga, substituindo, dizendo que é um vácuo legislativo que não existe? E não é um vácuo legislativo, há. Porque já há uma regulamentação. Se mudar essa regulamentação, não cabe ao Legislativo, não é um ministro do Supremo que pode liminarmente dizer. Não, e é o seguinte, o Congresso, por pior que seja, eleito por 140 milhões de brasileiros. Sim. O Supremo é eleito por um homem só. Sim. Esse é o por grande um homem risco. Só, agora, sem critério, senão daquele cidadão. Sim. Ele escolhe quem ele quiser. Não? Agora, eu tenho que fazer um voto de confiança no ministro Toffoli. O ministro Toffoli foi indicado para o Supremo com as mais sérias críticas de todas as partes da sociedade brasileira. Menos 2 pessoas que publicamente defenderam. Você e o Márcio, Tomás Basso. Nós fomos aos jornais defendendo a figura do Toffoli. E o Toffoli, desde que virou presidente, já toreou 3 ou 4 crises potenciais, arrumadas artificialmente por seus pares, com uma competência impressionante. E ele tem uma capacidade de conversa e de agregar em volta do bom princípio muito grande. Então, o Supremo não está muito pior, porque o presidente do momento se chama ministro Toffoli. Ele tem feito um trabalho primoroso. Ele tem nas suas mãos o direito de fazer a pauta. O que vale dizer, temas que ele entende que podem prejudicar, ele não põe na pauta. E isto eu sempre disse do Toffoli. Porque o Toffoli, no momento em que o Lula pediu para ele mudar o parecer dele em relação à lei da anistia, dizendo que ela podia ser revogada, ele disse, eu deixo o cargo, mas não mudo o que eu como advogado-geral, e o Lula concordou com ele, apesar de discordar da tese, demonstrou a sua personalidade. Não, ele é um homem muito firme. Além do que nós temos uma afinidade muito grande. Eu sou parlamentarista e ele também. Eu também.
Meu caro Nico, nós estamos chegando ao fim do programa. Eu queria agradecer muito a sua presença, entende? Essas 3 semanas de início dos nossos trabalhos, tivemos um deputado federal e 2 companheiros da Academia Paulista de Letras nas 3 semanas, e eu quero realmente agradecer a sua presença. Suas considerações finais. Sou eu que agradeço mais uma vez estar no seu programa, é um privilégio. E o privilégio maior de todos não é nem estar no seu programa, é poder discutir com você. Porque quem tem a sua cabeça é sempre uma aula. Muito obrigado. Essa gentileza deles, sendo os telespectadores, somos amigos há tanto tempo, de tal forma que a amizade nunca consegue ser imparcial. Meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.